Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu compartilho com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feotech e hoje, oficialmente, eu posso dizer que eu sou o dono do Velopark também. E esse é o motivo que vocês estão vendo esse episódio nesse horário, porque pela primeira vez na história, com uma excelente razão, eu atrasei o episódio. Normalmente meus episódios nunca falharam, sábados às 8 horas da manhã, e hoje a gente segurou esse episódio justamente para dar em primeiríssima mão todos os detalhes desse negócio que eu nunca imaginei que ia acontecer. Para ser bem sincero, nunca imaginei na minha vida que eu teria a oportunidade de estar dizendo e estar assumindo a propriedade aqui do Velopark e estar fazendo essa história. Prepara então, bota na TV, chama a família, porque esse episódio é histórico. Vocês viram aí alguns momentos históricos do Velopark e para quem tem ligação com automobilismo, com certeza já pisou nessa pista, nesse templo, já veio em alguma prova aqui, seja de circuito, de arrancada, de drift, qualquer modalidade, até kart aí, tenho certeza que muitos de vocês já andaram no kart aqui junto. Quando se começou a falar da possível venda do Velopark, todos os boatos foram sempre falando da Feotech, da gente. Isso não é por acaso, a gente está desde o início da fundação, desde a primeira vez que o Felipe falou sobre construir um autódromo, sobre fazer história no Rio Grande do Sul, eu estava presente, a gente estava presente de diversas maneiras. A Feotech, né, foi fundada em 2003, eu era um guri fazendo um projeto de faculdade, mas em seguida, ali em 2006, 2007, quando o autódromo começou a ser construído e foi inaugurado, eu estava aqui, eu me lembro direitinho dessa reta. Então, assim, tem muita história que a gente faz parte e eu acredito que foi feito para nós dar continuidade nisso. Assim, parece uma coisa de destino, de futuro imprevisível, mas hoje eu vejo os fatos e eu digo que eu me sinto muito confortável de dizer que eu realmente me sinto o dono e não só isso, mas o cara que vai dar continuidade junto com toda a nossa equipe da Feotech, junto com o Leonardo, o Luiz e todo mundo que vai estar envolvido nesse projeto. Então, hoje eu vou mostrar para vocês muito disso, vou falar, vou conversar com as pessoas que estão envolvidas, vou contar um pouco de como é que surgiu tanto o Velopark, de como é que surgiu o negócio e como é que agora ele vai se transformar oficialmente no autódromo Feotech Velopark para dar essa continuidade. Então, realmente um momento histórico que a gente está documentando aqui. E agora um dos caras muito importantes nessa história da Feotech, né? E também Luiz de Leon, né? O cara que eu brinco sempre, ele foi o cara que aceitou ir de estagiário para a Feotech USA lá no início da empreitada dos Estados Unidos e conquistou o seu espaço. Hoje é um dos sócios e também um dos donos do Velopark, né? Que surreal, né? Já pensou nisso? Cara, nunca pensei nisso, surreal. Tipo, eu já te contei essa história, mas é legal, né? Cara, eu me lembro, sério, me lembro como se fosse hoje, quando botaram na mesa, assim, o blueprint do Velopark. Né? Cara, que coisa louca. Daí agora, não só a gente está aqui, como a gente está tomando posse do lugar, né? E a partir de então, fazer algumas coisas da nossa maneira. Cara, que loucura. E assim, a gente tá todo mundo tem uma conexão com o autódromo, né? E até, eu vou dizer assim, eu nunca tinha subido aqui em cima, nunca tinha visto tinha feito essa visão, assim, da torre mesmo aqui. E, cara, eu vou dizer que dá um frio na barriga, não é só porque eu tenho medo de altura aqui, ó, que tenho vertigem, mas dá um frio na barriga de olhar para isso aqui e imaginar, né, que a gente veio aqui, uns guri, né, hoje a gente é novo ainda, né, tu vê uns caras novinhos aí, nem tanto. Mas 20 anos atrás, ou 18 anos atrás, a gente veio aqui, ou 20 anos atrás, que a gente falou, viu a planta, e a gente acompanhou toda essa história, né. Eu dizer assim, pra mim, pessoalmente, eu me lembro que eu vim na inauguração, do autódromo, tava fardado,
andei de Calibra, fui campeão em 2009, inclusive, da arrancada aqui. Que legal, uma né? coisa histórica. Saiu Anderson Dick na pista da direita pela categoria Esporte. Mas assim, da história... Com Calibra, tração dianteira. Com o Calibra, tração dianteira, campeão da Import, ganhei do Cláudio Castagnon, do Roderjan Busato, todo mundo, Adriano Caiaia, tava tudo na minha categoria, eu fui o campeão. Então só para deixar isso claro aí, que aí depois eu vi que tava injusto eu correr, né, com o Calibra, contra os V8 deles, eu deixei eles competirem e hoje eles tudo bem seguiram aí o caminho aí, um abraço para vocês aí, desculpa a brincadeira. Isso é um spoiler que o Calibra vai voltar a competir, talvez? Calma, não, isso é outro episódio. Mas assim, tu também, né? Tu competiu de Prisma aí, né? Fiquei sabendo, virou... Cara, eu já andei aqui, ó. Já andei aqui de Opala, de Prisma, de Cadete, de Calibra, né? Tanto na arrancada quanto no circuito em track day, essas coisas, né? Cara, já andei de várias coisas aqui. Muito divertido, cara. Muito legal. Caraca, quanta memória que eu tenho aqui. Pista da esquerda melhor, pista da esquerda melhor, 10-4 parcial de 201 metros. E para nós, assim, o que a gente... eu acho que a gente está... Eu me sinto, assim, realizando um sonho de talvez muita gente, sabe, que torce por nós e torce e tá junto, né? Tu pega um evento que nem o Fatec Chimarrão, que a gente reúne milhares de pessoas nos domingos, pega um evento de arrancada que a gente participa de todos, assim. Sim. Acho que, assim, eu fico feliz que a gente tem um carinho muito grande pela marca, né? A gente construiu uma empresa que não é só uma empresa, não é só um produto. E é uma visão, né? E essas histórias agora se conectando. Então nós temos uma continuidade de o que nós podemos fazer com o autódromo, né? Porque nem nos Estados Unidos, eu acho que a gente acompanha, tem vários autódromos. A maioria deles não são mistos, né? De arrancada e grande maioria circuito. É uma coisa só. E eu até vou dizer que eu lembro de algum nos Estados Unidos que é ambos? Tem Mais grande? Tem, só que assim, olha que interessante. Fala dois, peraí. Tá, não, que é o seguinte, ó. O que a maioria que eles fazem, eles são mistos, mas eles rodam em paralelo. Ah, sim, eles não compartilham a mesma... Eles estão no mesmo lugar, mas até as entradas são separadas. Sim. Sabe? Então, tipo assim, a gente tem, vamos dizer, Virgínia. Virgínia tem um do lado do outro, no Texas tem um do lado do outro. Mas a grande maioria, até a entrada é separada. E a maioria é oval e arrancada. Sim, né? Alguma coisa são assim, né? São poucos, né? Eles acabam sendo meio espalhados, cara. Eu acho que como esse daqui, aonde as coisas literalmente operam assim, a reta oposta, a reta principal das duas é juntas, eu vou dizer uma coisa bem único, tal, é bem incomum. E uma coisa que eu acho muito legal do projeto aqui, e isso é uma outra coisa que eu tenho que dar os parabéns, assim, o time, Felipe Rampeter e todo mundo que fez o projeto, os caras, eles realmente pensaram na logística, pensaram na estrutura, na entrada fácil, no estacionamento. Essa arquibancada... essa é fenomenal. Com caminho, tipo assim, tu vem dos boxes, para na arquibancada, assiste a prova num nível superior, com uma distância super segura. É uma coisa muito rara de ver. A maioria das pistas tu não consegue ter um acesso assim. Eu me lembro, por exemplo, Curitiba mesmo. Curitiba, tu tava no box, tu tinha que olhar Tu não conseguia ver, né? Tu não conseguia enxergar praticamente a arquibancada. Ou tu tinha que fazer a volta para ir no outro lado. E daí tu tinha que atravessar uma pontezinha para ir pro outro lado, não era fácil. Então, assim, muita coisa de estrutura básica aqui que foi muito bem pensada, sabe? Isso, assim, é ruim quando tu compra ou que tu, diz assim, assume um projeto que não tem como mudar a estrutura básica. Aqui, pelo contrário. Sim. Está muito bem projetado, está muito bem elaborado e a gente acredita com ajustes, com aperfeiçoamentos, botando a nossa cara, a nossa maneira de operar, associada com a maneira de o super sucesso, né, que eles já têm hoje, já funciona muito bem. Cara, nós temos como fazer isso aqui, dar passos ainda melhores, né? É muito legal. Cara, e é bonita a visão daqui, né? Tipo assim, o terreno do lado aqui, né? Como é bonito, né? Uma fazenda esse daqui, né? E uma coisa legal, até para comentar, a propriedade aqui, ó, ela foi dividida alguns anos atrás e tem a área da Hater Log aqui, que é uma empresa de logística,
que era um estacionamento adicional, que eles decidiram, eles não tinham um uso, né, obrigatório, eles acabaram vendendo alguns anos atrás. Foi, na verdade, um dos passos da desmembramento da propriedade, mas não atrapalha, porque na verdade ela é totalmente isolada e o autódromo continua com os estacionamentos suficientes. Isso. Quando tem um evento muito grande, o estacionamento, por exemplo, o Armagedon, é um dos que mais usa o estacionamento, tem que usar a reta oposta para estacionamento, mas com porta. E lá a gente tem o kartódromo, né? Vocês vão ver algumas imagens aéreas aí, tenho certeza, né? Vocês vão ver algumas imagens aéreas aí. O kartódromo é também uma área muito legal, muito bom. Eu já andei inúmeras vezes lá. Quantas vezes a gente andou lá, né? E ela foi separada e a TechSpeed, que é a empresa que estava já arrendando há muitos anos o kartódromo, já tinha uma parceria muito forte com o Velopark, eles fizeram a aquisição do kartódromo. Então, foram separadas, digamos assim, se a gente separar em 4 áreas, é o kartódromo, a área que já tinha separado por uma logística, que é a Haterlog, e o autódromo, e a quarta área é a área leste. É o terreno aqui do lado. Pouca gente até sabe que essa área, na verdade, era uma área de expansão futura para o autódromo. Exatamente. Quando foi construído inicialmente, até tinha um projeto de expansão do circuito para aquela área, mas eles fizeram, digamos, só a primeira fase do autódromo. Isso. E a gente obviamente se preocupou em fazer... Quando a gente percebeu que, na verdade, tinha a oportunidade de dar continuidade no autódromo, obviamente é uma propriedade grande, é um negócio grande, é um valor financeiro grande, só que a gente pensou, vamos se focar no autódromo, que é o importante para a gente, é o importante que a gente dá continuidade para a nossa operação. Tem que estar rodando, né? E hoje, assim, por exemplo, que nem a gente diz, um autódromo para a Fueltech, ele é muito importante porque os nossos clientes, eles competem aqui, se não tiver autódromos, por exemplo, se tivessem menos autódromos no país, tu vai ter menos gente competindo, consequentemente afeta o nosso negócio. Então, a primeira intenção nossa é que quanto mais autódromos tiver no Brasil, melhor. A segunda foi o seguinte, cara, se a gente tem a oportunidade de adquirir esse autódromo e fazer ainda uma operação mais movimentada, mais eficiente, tentar melhorar algumas coisas para deixar mais movimentado, na prática a gente vai ter mais clientes. Então, indiretamente, a gente tem uma sinergia muito grande entre a Fueltech vende produtos para carros de corrida. Só que carros de corrida, se não tiver autódromo, não vai... Uma coisa alimenta a outra, claramente, né? Claro. E aí a gente se focou muito em fazer a negociação para conseguir adquirir o autódromo. Eu tenho que depois eu vou fazer um agradecimento pessoal para a Sofia, ela vai participar aqui, porque ela fez um esforço enorme para que isso acontecesse e não foi fácil. Assim, eu vou dizer que a gente teve que, por meses, negociando e costurando toda a negociação. E por isso até que muitos dos rumores começaram a aparecer, o pessoal até descobriu o CNPJ. Que loucura, né? Vazou o CNPJ, alguém foi lá, pesquisou, até mandei mensagem pro cara ontem no Instagram, foi o primeiro cara que publicou o CNPJ lá, e disse, onde é que tu achou? Eu disse, pesquisei na Receita Federal. Porra, caramba. Mas de qualquer maneira, foi meses de negociação pra gente conseguir chegar no negócio e a divulgação está sendo feita no dia de hoje que vocês estão assistindo esse episódio, né? Então a gente está gravando aqui alguns dias antes, a equipe de edição vai fazer um milagre e vai botar esse episódio, né? Parabéns aí, Habits, todo o time. Vocês são porque a gente tinha pouco tempo. 20 minutos. A gente tinha pouco tempo para gravar esse material, contar essa história e ainda publicar no dia. O atraso não foi porque o editor não entregou, vamos só deixar claro. O atraso né? O atraso foi porque a gente queria sincronizar perfeitamente o anúncio oficial, né, da aquisição, que foi há alguns momentos atrás, aí foi às 2h da tarde do sábado, do dia 25 de outubro de 2025, uma data importantíssima, histórica. E aí, continuando sobre a negociação, a gente percebeu que o foco era o autódromo, né? Mas, obviamente, um futuro teria uma oportunidade muito boa de usar aquela área leste. E originalmente a gente não tinha conseguido, digamos, chegar num... Qual o tamanho mais ou menos da área leste mesmo? O autódromo tem 39 hectares, 40 hectares, e a área leste tem mais 20 hectares. Então são um total de 60 hectares de propriedade. E aí eu diria assim que nas últimas semanas do negócio a gente percebeu o quão importante seria uma futura expansão e a gente fez um esforço assim enorme, eu diria assim, para conseguir comprar e fazer um negócio completo da área leste, inclusive para uma expansão futura. E aí isso aí abre muitas possibilidades, né? Primeiro é que tu pode pegar, abrir ali, sair com um off-road ali, fazer um evento off-road, tem um monte de coisa, estacionamento,
Eu vou depois comentar um pouco melhor isso aí com o Leonardo, mas, é muito grande, né? mas com isso nós mantemos a possibilidade de uma expansão enorme do complexo aqui, assim. E, então isso, cara, eu vou dizer assim, no final ficou perfeito, ficou, porque assim, o autódromo está funcionando de uma maneira fantástica até hoje, né? Os últimos anos, assim, a administração tem que tirar o chapéu, assim, é um dos autódromos mais sustentáveis do Brasil, privado, né? 100% privado, continua sendo 100% privado. Tem muita gente que tava brincando, bom, quem é que comprou? Vocês compraram? Eu disse, a Fueltec comprou, né? A Fueltec é eu, o Luiz e o Leonardo Fontolan. E, de certa maneira, não temos investidores, não temos ninguém que está junto no negócio. Isso foi muito importante e a gente considera muito importante para a gente ter autonomia de fazer o que precisa ser feito, e nem sempre quando tu tem um grupo maior de investidores tu consegue dar a liberdade de atuação. Deixar exatamente da tua cara, né? Então a nossa intenção, na verdade, é dar essa continuidade de uma maneira correta. O propósito aqui não é lucratividade, não é originalmente isso. Ele tem que ser sustentável, né? É importante que seja sustentável como um negócio, né? Como qualquer negócio, mas como existe uma sinergia tão grande entre a Fueltec e o autódromo e o que a gente vai poder expandir, né? Hoje, por exemplo, poder desenvolver testes, poder validar os produtos, poder fazer conteúdo, tem tanta coisa que a gente pode adicionar, digamos assim, é um parque de diversões, ao mesmo tempo é uma plataforma de validação de produtos, de desenvolvimento, de teste. A gente está obviamente muito forte no circuito e crescendo. Mas é um parque de diversões porque a gente ama o que a gente faz, né? Exato. Porque, na verdade é um trabalho, mas a gente ama tanto o que a gente faz que vira um parque de diversões, né? Tem gente que vai para o autódromo que não tem a mesma visão, mas a gente tem, né? Essa é a nossa visão, né? E eu vou dizer assim, tendo esse propósito, né, que nem a gente fala, tá muito claro, o bom é que tá muito claro o propósito, assim, a gente não tem um objetivo financeiro exclusivo, assim, do tipo tem que dar dinheiro e com isso a gente consegue dar uma cara do que precisa ser, sabe, pensar a médio prazo, pensar a longo prazo, e eu acho que isso eu vou dizer assim, eu tô genuinamente feliz e confortável com o negócio e inclusive com a repercussão, sabe? Eu tô empolgadaço. Nos últimos dias foi muito legal porque eu obviamente começou os rumores mais fortes assim, os caras começaram a ligar os pontos. Até eu vou falar uma coisa, vou desmentir uma coisa, muita gente falou que o Kaká Daoud veio correr nessa etapa por causa disso, mas eu vou desmentir, não é verdade, antes de sequer do Kaká saber do negócio, eu acho que até antes de nós estarmos com o negócio alinhavado, o Kaká já tinha confirmado pro Velopark que ele viria andar. Ele tá com saudade aqui, cara. Na verdade, ele quer bater o recorde, né? Sim, ele tá preparado. Tá bem louco, né? Tá bem louco. E hoje, nesse momento, se vocês estão assistindo esse vídeo hoje no dia 25, depois sai do vídeo aqui, vai no ao vivo do Velopark, porque vocês vão poder ver realmente o evento agora, né? e vão estar acompanhando aí mais do que está acontecendo. Eu não sei, tu já mencionou, cara, uma característica muito legal aqui do Velopark, que é nível do mar. Sim, não falei, mas Que nem que assim, ó, eu sou o cara mais da parte técnica, né? Então, tipo assim, cara, não só esse lugar é maravilhoso, toda essa característica que tu já falou, ele tem uma característica que tu não consegue mudar. É o que é. A localização geográfica do Velopark é no nível do mar. E o que se importa pra gente? O ar. Né? Então, o ar é muito bom, ele é mais denso que a média. Cara, tem muito autódromo no mundo que é de primeiro mundo, que é tudo maravilhoso, mas o ar não é tão bom. E aí os carros fazem menos potência. Exatamente, né? Então o carro tem menos potência quando o ar não é tão bom. Então o que acontece aqui, por isso que o Kaká quer vir, né? Sim. Porque aqui, cara, é o lugar de bater recorde, entendeu? A superfície é maravilhosa, né? O pessoal tá trabalhando. E o ar é maravilhoso, então os carros têm mais potência e botam pro chão. Então isso é muito bacana, né? Na questão da arrancada, no circuito tanto faz, porque cada circuito vai ter seu recorde. Sim, né? tá. Mas na arrancada, cara, esse lugar é o sonho, né? Pra gente que gosta de motor potente. Né? E uma outra coisa que eu acho que é legal falar, o Velopark também mudou a história no Brasil porque ele foi a primeira pista com uma reta de arrancada profissional, com tratamento de pista. Específico, né? Desenvolvido para isso. E incentivou, obviamente, outras pistas. E depois disso veio o Speed, por exemplo, de São Paulo, do Grandão, que acabou invertendo o jogo porque o Speed fez um desenvolvimento da pista muito melhor que o Velopark por muitos anos. Eles conseguiram achar, até porque o Grandão, o Adriano Caeto, o Grandão corre nos Estados Unidos, ele corre na NHRA há muitos anos. E outras competições muito fortes. Num nível altíssimo, e eles então entendem muito lá, né? Eles entendem muito da arrancada profissional americana e eles trouxeram muito das coisas da arrancada profissional americana para o Brasil e conseguiram implantar no Speed uma das melhores pistas do mundo, se não
talvez o melhor tratamento de pista do mundo, eu vou te dizer. O Speed hoje, eu vim já para algumas etapas do Speed esse ano. E, cara, não deve nada pra pista americana. Nada, Nada. A minha impressão, podem me corrigir. Eu já fui em inúmeras provas dos Estados Unidos que tu chega na quinta, sexta-feira, a pista tá ruim, eles vão acertar a pista no sábado. Isso, lá no fim do E aí no domingo já tá ruim de novo. Cara, isso aí. o Speed, com a equipe do Sabo, Começa o pessoal a semana bom já. a equipe do Sabo que faz o tratamento lá, desenvolveram uma maneira com uma qualidade incrível que eu acho que é a melhor do mundo. Vou ser bem sincero, talvez tenha alguma outra pista que consegue fazer um nível tão igual de tratamento para um evento. E uma coisa muito legal é o seguinte, que eles têm que dar o parabéns para o Speed, para o Adriano, que lidera toda essa, lidera a pista e obviamente o Grandão por ser o cara por trás. Eles conseguiram fazer um formato de evento muito parecido com os Estados Unidos, no lado positivo, adaptado ao mercado brasileiro, porque obviamente tu tem categorias, tu tem que andar com radial, tu tem que andar com slick, isso é um pouco diferente. E uma coisa que é muito legal, a gente tem um relacionamento fantástico com eles, então uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, anteriormente até esse anúncio, a gente já alinhou questões assim de calendário, várias questões de regulamento, várias questões para dar uma unificada no Brasil. E a gente tem que deixar um agradecimento especial, porque eles também estão participando por trás das câmeras aqui, ou por trás da organização, o Adriano especialmente sendo muito colaborativo de fazer de nos auxiliar a trazer a parte boa, todas as dicas e a forma como eles estão operando o Speed, agrupar e fazer a parte boa do Speed com o Velopark, digamos assim, a gente está unificando cada vez mais o automobilismo e a arrancada no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa interessante que tu comentou, né? O Grandão e o Adriano e a equipe deles, eles têm uma equipe internacional, né? Então eles trazem até o pessoal de fora para correr aqui junto com eles, né? E, cara, uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Mas a competição, ela tá sempre evoluindo. E isso vale para o autódromo também, né? Então, tipo, eu acho que um dos pontos principais ali que o Grandão conseguiu fazer muito bem é ver isso, né? Porque ele participa, aí ele entende, né? Quando ele volta pro autódromo dele, cara, isso aqui tem que ser do mesmo nível da pista que eu acabei de andar no fim de semana passado. E se tem um cara exigente, é o Grandão, né? O cara faz tudo certo e tem que ser o melhor possível. Então, isso foi o que ele trouxe ali, né? Então, nada melhor que a gente se espelhar nele nesse momento, né? Porque, cara, sem sombra de dúvida, ele tá tendo o melhor sucesso nessa parte. Agora a gente vai tentar replicar aqui, junto com a ajuda dele, né? É bom que já funciona muito bem. O próprio tratamento de pista, desde a última etapa, já é a mesma equipe que foi desenvolvida lá no Grandão e no Speed, que é o Sabo. Parabéns também, esses caras estão fazendo... A última etapa aqui foi uma revolução, assim, literalmente eles conseguiram fazer um tratamento. Todo mundo saiu assim, elogiando fortemente, sabe? Então assim, ó... É legal, hein, cara? Parabéns pra nós. Eu acho que a gente tá louco. Realizando e vivendo um sonho aí que a gente nunca imaginou e essa história é só o início dos capítulos. É só o começo, isso aqui é só o começo. Vamos lá, porque tem muito papo pra gente bater e contar pra vocês. Espero que a gente quer mostrar bem essa história por trás aí. Cara, já caiu a ficha de... Ainda não. Dono do autódromo, Fueltec agora? É difícil, né? A gente se imaginar assim, primeira vez vindo aqui depois do contrato assinado, e a sensação é completamente diferente, né? O olhar é diferente, é outra perspectiva, assim. Cara, e o Leonardo, né, pra quem não conhece, é meu sócio, é o CEO da Fueltec Brasil, o cara que tá aí mais de uma década aí, ó, à frente da gestão da empresa, e a gente tem feito história, assim, por ter superado adversidades, né, por ter passado por muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo desafios, né? Vários desafios, né? Que foram nos fortalecendo ao longo dos anos. Eu digo assim, obviamente o mais impactante para nós foi a enchente, né? Uma questão que afetou o Rio Grande do Sul de uma maneira inacreditável. Não vou entrar nos detalhes disso, mas a gente mostrou, inclusive, toda a sede embaixo d'água e todo o prejuízo que a gente teve, e a tua liderança junto, né, com o Luiz, com o Fernando Thomas, todo o time que pegou junto, a gente conseguiu superar isso e a gente está aí um pouco mais de um ano depois, dando um passo. E meio depois, a gente falava que a gente achava que em 2 anos a gente já está mais forte do que se não tivesse acontecido, né? E eu vou dizer que... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava algo dessa magnitude. Eu também, eu diria assim que em momentos de adversidade, que é onde é que estão as maiores oportunidades. De novo, nenhum negócio tu faz sem um frio na barriga, né? Sem um medo, né? Que nem eu digo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Para mim, pessoalmente, eu tenho certeza que para ti, todos os passos que a gente deu na empresa, a gente na verdade foi sempre pensando
no crescimento, foi pensando mas sempre apesar de consciência, com muito arrojo, né? Sim, E tem que ter os dois lados, né? tem que ter um balanço entre as duas coisas, porque de certa maneira, o que aconteceu agora, para vocês entenderem assim, a gente saiu de uma enchente, a gente teve que recuperar maquinário, estoque, tudo que a gente teve prejuízo, a gente focou muito forte em desenvolvimento de produto, focou muito forte em novidades, em ter os produtos prontos, lançamentos. A FT700 é um desafio inacreditavelmente grande de desenvolvimento, de colocar no mercado, que está dando muito certo, mas é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo a gente hoje está numa posição mundial que o potencial de crescimento e a posição está muito forte, até porque paralelamente a gente percebe que os nossos concorrentes mundialmente não progrediram com o desenvolvimento de produto tão forte quanto a gente. Nenhum deles, a maioria deles não é mais capital privado, né? Eles Sim, principalmente as empresas internacionais, né? Falando Estados Unidos, Austrália, os concorrentes até da Europa, né? E a gente sabe o quanto que a importância do fundador, né? E da empresa ter o controle é importante para o desenvolvimento, para as coisas andarem certo, né? É o que a gente fala, né? Imagina se fosse dessas empresas que foram vendidas e hoje são grupos financeiros, são os donos, se fosse um CFO, um executivo, o cara não ia estar embaixo d'água com 1,80 m com água no pescoço, né? Fazendo tudo que a gente fez. Então esse é um diferencial desse momento nosso aí. E a gente percebe também, assim, uma coisa que tu está liderando muito bem, além disso, depois da enchente, obviamente teve questão de tarifas, teve questões de desafios internacionais, política, econômica. Obviamente a economia no mundo não está aquecida, mas que nem eu falei, nas épocas de economia fraca ou economia em crise, é onde é que às vezes aparecem as oportunidades. E até eu diria assim aqui, para você entender um pouco mais em termos de negócio, é um negócio grande, é um negócio assim que precisa uma arquitetura financeira muito elaborada, né? Ele precisa ter um projeto muito consistente e ele tem um compromisso de dar resultado, de fazer continuidade. Mas o bom é o seguinte, é uma coisa tão sinérgica que parece absurdo, né? Como é que a gente não tinha um autódromo? Né? Agora falando parece óbvio, né? Parece óbvio, assim, porque de certa maneira a gente consegue ter muita sinergia operacional, né? Hoje a estrutura do autódromo aqui ela já é funcional, ela é enxuta de certa maneira, ela é eficiente, mas a gente tem hoje uma estrutura grande na Fueltech que comporta atender, digamos assim, muita parte da operação daqui de maneira complementar, né? Consegue dividir e atender muita coisa por lá, então tu acaba dividindo, inclusive, custos, né? Sim, tu soma forças e a proximidade, né? Se for pensar, a gente está a 30 quilômetros da nossa sede em Porto Alegre, né? 30 minutos, pista quintal de casa. E agora é uma pista privada de desenvolvimento, né? A gente tem a oportunidade de fazer muita parte do desenvolvimento, se for pensar hoje. O que aconteceu? A Fueltech começou no quarto de casa com um produto feito literalmente na minha escrivaninha lá do quarto do apartamento de faculdade. O nível de teste, desenvolvimento, complexidade é assim, 1 milhão de vezes diferente do que é hoje, né? Hoje, assim, a gente tem 250 funcionários em Porto Alegre, mais 50 ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, e com isso, hoje um desenvolvimento de um produto, ele envolve times aí de dezenas de pessoas, né? E não só no desenvolvimento, mas teste, aplicação, e hoje o produto ele ficou muito complexo por pensar. Uma FT700, por exemplo, ela controla motores ultra complexos e nada melhor do que uma pista, de certa maneira, para a gente poder fazer os testes e validação de produto de uma forma muito mais avançada. Esse ano, por exemplo, a gente teve um desafio muito grande, que foi participar da Stock Car, na renovação de toda a categoria, que quem acompanha automobilismo... Projeto completamente novo. Tudo novo, mas tudo novo, com desafios gigantes, assim, gigantes para todo mundo que estava envolvido. E não tem como dizer que não foi muito difícil, está sendo muito difícil para dar o suporte, digamos assim, na nossa parte da categoria, mas o que a gente cresceu e desenvolveu e avançou é incrível. E isso para nós foi muito importante porque a gente percebeu que precisava estar mais na pista mesmo. Muito do desenvolvimento, por exemplo, assim, da nossa parte, por exemplo, da eletrônica na Stock Car, acabou sendo feita durante os eventos ou durante a prova, durante a testes, competição. Os treinos na pista menos, lá, né? Mas faltou treino, faltou teste, faltou preparação. Por exemplo, os carros foram entregues literalmente nas semanas anteriores à corrida. Então, o primeiro treino coletivo foi um treino oficial. Então, assim, tu tem uma pista, tu tem uma oportunidade, um carro, obviamente, uma estrutura. Por exemplo, os Veloces aqui, né? Essa é uma coisa legal.
Até a gente comprou a propriedade, né? Mas a Todos gente os também ativos comprou juntos. os ativos. Então, por exemplo, todos os Veloces vão vir. Já fica a dica aí, a gente vai fazer uns upgrades nos Veloces, vamos botar FT700 em todos eles, até porque serve para nós uma plataforma de circuito, de teste, de desenvolvimento. Então, assim, o céu é o limite aqui, a gente não consegue, assim, se segura para não se emocionar rápido, né? Olhando assim, a gente já estava conversando hoje, daqui a pouco a gente vai conversar com o Rodrigo, com a Sofia. Ideia a gente tem um monte já, né? Ideia temos um monte. Uma coisa que eu acho que é legal falar também, ó, aqui do lado, ó, chamada área leste. Eles chamam de área leste, que é uma área lateral. Mais 22 hectares. 20 hectares, eu acho que contabilizando, porque ficou 40 para o autódromo, digamos 20 hectares da área leste. Nós adquirimos essa área também, justamente com a expectativa de fazer uma expansão futura, que existem inúmeros planos, assim, né? Do tipo, desde um parque industrial, quem sabe a sede da Fueltec, quem sabe uma... Off-road. Off-road. Isso, na verdade, não é nem quem sabe. Eu achei que tu ia vir de Jeep hoje, já ir de Wrangler pra gente dar uma sujada nele aí. Nós vamos. A primeira estreia do Wrangler, eu tava pensando que ia ser no Tuia, vai ser aqui. Então tá. Aguardem. Então aqui essa área, inclusive, vai sediar talvez algumas coisas de off-road, alguns eventos, a gente já vai, obviamente, pensar nisso, mas ela tem um potencial futuro de negócio muito grande, né? Então, de certa maneira, isso aqui como negócio é um quadro em branco, assim, ou nem em branco, um quadro muito bem pintado com o potencial de pintar ainda mais. Sim, então, de melhorando, né? O que a gente vislumbra, assim, realmente, assim, uma possibilidade de expansão muito grande, assim, de fazer um desenvolvimento, seja nessa área de diversas formas, melhorar a pista, fazer maiores áreas de estacionamento, de motorhome, ou seja, tem muita coisa que dá para melhorar aqui só isso aqui para nós, a gente está realizando um sonho e a gente entende assim que a gente ainda vai construir junto com a comunidade Gearhead, o pessoal que é fã disso daqui, tudo o que o Velopark representa, né? Então, como tu falou, ainda é um quadro muito bem pintado, mas com várias áreas em branco aí para a gente ir explorando, né? E um negócio que eu não te falei, a gente estava falando sobre frio na barriga, oportunidade de negócios, vai, não vai. Teve uma reunião específica, eu e tu a gente já tinha conversado bastante, e quando nós vimos que o kartódromo tinha a possibilidade de ficar de fora do negócio, o que mais nos interessava era o autódromo, sem dúvida, né? E aí, assim, na minha cabeça era algo realmente distante, e tu ponderando, e aí o Luiz entrou assim, cara, eu acho que dá. Eu só pensei para mim, cara, eu agradeço de ter sócios arrojados assim, como o Anderson e o Luiz, que realmente são os caras para frente, acreditam. Eu olho tudo aquilo e tento viabilizar. Colocar em operação, ver se vai ter crédito, como que a gente vai fazer. Mas na hora, o frio na barriga passou. Eu não fiquei assim, cara, mas acho que não. Eu assim, internamente assim, cara, eu agradeço de ter um sócio como vocês, assim. E cara, fazer a coisa acontecer. E é um complemento, né? Porque eu acho que assim, a posição tua de gestão e de estrutura, porque a gente fez o negócio, mas precisou estruturar, né? Foi um trabalho enorme, assim. Sim. Até eu vou dizer assim, para quem acompanha, comprar uma propriedade, comprar um empreendimento desse porte, envolve muitas rodadas, assim, de jurídico, de financeiro, de tributário, de ambiental. Várias coisas. O Leonardo, assim, é o cara responsável por tudo isso, junto com toda uma equipe, né? Sim. E digamos assim, isso aqui não é assim do tipo risco cheque e compra, sabe? É mais do que isso. E uma coisa... E até depois eu vou falar com a Sofia, agradecer, mas eu acho que acima de tudo eles queriam que fosse assumido por nós. E isso foi mais importante de tudo, porque quando os dois lados querem fazer o negócio, tu dá um jeito. É sinérgico. Entendeu? É sinérgico, assim, a gente tem uma reputação, uma ligação, a credibilidade, digamos assim, até com a comunidade de fazer isso aqui dar certo. A gente hoje, assim, modéstia à parte, eu me sinto confortável de sentar na mesa com qualquer pessoa no Brasil hoje, assim, e no mundo, assim, praticamente, para poder pedir ajuda, para negociar, para acertar os detalhes. Então, eu acho que essa habilidade que a gente tem de realmente sentar na mesa com qualquer pessoa, de credibilidade, nos colocou numa posição aqui para estar sendo, digamos assim, dar continuidade a tudo que foi criado aqui, né? Tem muita gente boa envolvida também, então a gente está mantendo praticamente todos os parceiros, pessoal que a gente já tinha relação também, inclusive, né? Então, mas legal. Estou muito contente, espero que vocês tenham gostando desses detalhes. A gente quis fazer bem um passeio aqui mesmo para bater um papo. Sentindo o autódromo.
Agora sim, estamos aí. Esse cara aqui é um cara que tem uma história grande, não só na arrancada, mas de amizade. Alex Wagner. O Alex é um cara que, meu amigo pessoal, há umas quase 2 décadas aí, né? Ou mais. A gente se conheceu aí na época da Variante, né? Exato. Quem acompanha de arrancada aqui, ó, vai pesquisar uma Variante amarela. Esse é o cara que construiu, Os vídeos são antigos lá, mas não sou tão antigo assim também. Ah, tá velho. Tinha bem mais cabelo na época aí. Tinha, muito mais. O Alex também, para quem acompanha meu canal, viu já, ele é o responsável pelos projetos aí dos meus carros, desde o Mazda, o Calibra, as engrenhas. Alguns já passaram Forte, por lá, né? São tudo sob responsabilidade dele, né, na tua oficina. E tu tem uma história grande com a Fueltech também, né? Tipo, antes de... Cliente, amigo, parceiro de... Fenajeep também a gente implementou lá todo... E alguns anos atrás tu entrou, digamos assim, tu entrou com a Fueltech na parte do desenvolvimento dos off-roads, né? Dos off-road. E alguns diesel também, iniciamos ali um startzinho no diesel. Sim. Mas o off-road foi um start grande, né? Da AW Off-Road, para quem conhece, acompanhou, se acompanha o off-road, com certeza já viu algum projeto. É onde a gente começou a frequentar também a Fenajeep, aí começou a expor lá também o produto. E assim, eu e o Alex sempre tivemos uma conversa muito boa de negócio também, né? Antes de tu ter a oficina, tu tinha um negócio também, grande também, com dezenas de funcionários aí. Inclusive, quando a Fueltech era, sei lá, 3, 4, 5 funcionários, tinha mais, tu tinha 40, né? Isso aí. E aí a gente conversava muito, sim, fui aprendendo muito até a questão de administração, né? E os caminhos foram levando e agora a gente... Quando a gente quando a gente comprou, digamos assim, encaminhou a compra do autódromo, antes de fechar mesmo, a gente sabia que a gente precisava ter uma continuidade da operação, assim, né? E especialmente a direção precisava alguém, acima de tudo, de confiança, mas muito competente. Até foi legal porque foi uma conversa, eu, Leonardo, não sei se eu te falei isso aí, eu, Leonardo e o Luiz, nós um dia tava parando assim, cara, mas a gente vai precisar botar alguém, né, que seja de nossa confiança, que consiga entender do meio, que vai operar, que seja prático, que seja ágil, assim. E aí eu disse, cara, eu tenho um nome. Aí o Luiz falou, eu também tenho, mas fala tu primeiro. Aí o Leonardo falou, também tem um nome, fala tu primeiro. E aí eu falei, cara, eu acho que é o Alex. Não sei se ele topa, mas... e aí os dois falaram, cara, é exatamente o que a gente estava pensando. Eu fiquei muito feliz com essa escolha. Não esperava também, eu estava acompanhando ali do... 6 meses atrás ninguém esperava Não nada esperava, disso. óbvio, né? Mas no momento que tu falou que estava começando a negociar, eu pensando como negócio, vi uma baita oportunidade para a Fueltech, né? Imagina a gente ter uma pista para testes, já é um resumo de tudo, né? Validar os produtos já é fora tudo o cenário que isso aqui envolve, a história com o Rio Grande do Sul, o automobilismo, Fueltech também sempre junto com o autódromo aqui, desde o início, né? E da parte operacional, assim, daqui a pouco eu vou conversar com a Sofia, mas a Sofia faz a transição, né? Ela é diretora geral do autódromo. A grande parte da equipe vai ser mantida, especialmente a parte Rodrigo aí, daqui a pouco vamos bater um papo com ele, e que são os caras que fazem a operação, mas a direção mesmo é uma coisa que a gente precisava colocar. E não tem como eu, o Leonardo ou o Luiz dividir essa tarefa, assim, é um negócio muito importante. Sim. E até a gente brinca, isso aqui não é só um autódromo, ele é uma chácara, ele tem um parque, né? Tu tem uma estrutura física enorme. E tem uma agenda também, não é só arrancada, é o autódromo. E assim, o desafio é pegar um autódromo que já está funcionando muito bem e ver o que a gente pode ajudar a funcionar ainda melhor. Então, uma das coisas que a gente muita gente daqui a pouco vai ter dúvida assim, vai mudar, vai fechar, vai mudar alguma coisa. A nossa intenção é não mudar nada drasticamente e, na verdade, pelo contrário, tudo que está funcionando bem é manter a operação, porque, de novo, é impressionante. Quem já veio no Velopark, quem acompanha aqui as provas, sabe que funciona muito bem tudo aqui. A infraestrutura é muito boa. É muito boa, então a gente tem um desafio até grande, assim, de certa maneira, de dar continuidade disso. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma ligação muito forte com o automobilismo, então é diferente quando tu tem um autódromo, por exemplo, que é gerido de repente publicamente, ou que tu tem uma administração profissional que às vezes não vai ter a ligação com o automobilismo.
é difícil tu fazer a conexão, né? E não quer dizer que não possa, mas é mais difícil. Então, como o nosso negócio todo ele já é muito baseado em ter pessoas assim, acima de tudo apaixonadas por isso, a gente realmente assim entendeu que ter alguém que é do meio, que é de confiança, que é mão na massa aqui, que tem conhecimento sobre tudo, né, várias formas de automobilismo, mas que vai estar, digamos, operando, tu ficou, digamos assim, um cara que bom. em posição Eu perfeita. Fiquei muito feliz mesmo. Foi um choque até na família, porque né, tava com a oficina lá, a oficina anda muito bem. E então, assim, pensando, eu tive aqui na obra, né? Eu tive aqui como piloto na inauguração, eu tenho foto na inauguração, a gente estava junto aqui nesses momentos, né? E tive aqui também como preparador, então agora vamos tentar juntar essa emoção toda aí e botar em prática aqui uma boa gestão, conversando com os pilotos, com as equipes, com quem promove esses eventos também, e tentar melhorar uma coisa que já é boa, que é um desafio maior, mas tenho certeza que você é time que a gente está trabalhando aí, vai ser muito bom. Que legal, show. Obrigado por ter aceito esse desafio aí também. também. Eu que agradeço a confiança. Um abraço. Valeu. E agora, sentado aqui com o seu Rodrigo, KM. É isso aí, jovem. Esse cara aqui é a história da arrancada e eu vou te dizer assim, Rodrigo, a gente está agora, né, nesse início da fase de transição e uma das coisas que eu mais me alegrei foi a tua continuidade aqui assim na operação, né? Hoje o Rodrigo é o gerente do Velopark. Há quantos anos já? Aqui no Sul, acho que 4 anos e meio, mais ou menos, eu tô aqui. E antes disso, tu já fazia alguns trabalhos? Já fazia vários trabalhos, né? Até com o Listas Brasil também, na operação, E tu é o cara que... Então, o Listas Brasil é, obviamente, as listas baseadas aí no Snow Prep, né? E isso tem crescido muito e, obviamente, o Rodrigo é um dos caras aí que gerencia tudo, né? Tem feito um bom trabalho e isso tem engrandecido muito o automobilismo, né? Sim, principalmente na arrancada, né? Que é uma das nossas paixões, que a gente viu o crescimento disso, até com listas e precisando criar profissionais na área também para gerir tudo isso, né? Para operação de tudo isso. Né? Sim. E ao longo dos anos a gente veio se aperfeiçoando, entendendo diferente o formato da arrancada crescendo, né? E aí foi que acabou culminando no convite da Sofia para vir aqui pro Velopark. E como é que foi? Tu é paulista, né? Eu sou paulista. Na verdade eu sou do interior de São Paulo, né? E aí me mudei de Malicunha para cá. Tá de Malicunha já tá falando... Já toma chimarrão ou não? Já, bastante. Bastante. Para assumir junto com a Sofia aí a direção do Velopark, né? Entendendo também as necessidades que a Sofia sempre quis aplicar aqui no parque, e a gente está aí nessa Cara, eu vou dizer assim, eu como parceiro, porque digamos assim, antes como parceiro a Fueltec, o crescimento que o autódromo teve nesses últimos anos, assim, esses últimos 5 anos, foi incrível, assim, especialmente até depois da pandemia, a forma como vocês conseguiram profissionalizar o atendimento, o fluxo, a operação, tornar o empreendimento financeiramente viável, eu sei que é um desafio enorme, né? Porque a gente tem empresa também, a própria Fueltec é um desafio diferente, né? O empreendimento aqui como um autódromo, ele já parte de um investimento muito alto de estrutura física, né? Que depois disso tem uma manutenção. Então, exatamente. Hoje a operação aqui, as pessoas acham que é só vir no final de semana que vai ter a corrida, né? Mas, por exemplo, hoje é uma terça-feira evento do VP Series, né? Inclusive o último VP Series da história, né? Mas é com nostalgia que a gente fala isso. E vocês já estão montando a estrutura. Já está com operação em andamento pelo VP, montagem, tudo que a gente precisa para atender todo mundo no final de semana. Então, desde tenda, a preparação de pista, o Sabo já está aqui para começar hoje, né? O Sabo já chegou uma semana antes ainda. Uma semana antes? Ele chega na quarta-feira antes do que antecede a semana do VP, ele chega. Sério? Nem eu sabia que era tanto tempo. Para começar uma raspagem de pista, toda uma função. E agora, por exemplo, né, a outra vez que o Sabo veio, foi a primeira vez que ele veio aqui, Foi a primeira vez. E ele já tinha feito um trabalho, e agora ele está conseguindo fazer mais avançado ainda. Aí agora ele continua fazendo o processo que ele usa para tratar a pista, né? E existe um processo que ele é meio que um cronograma que ele monta
para poder atingir o que ele precisa de borracha, de gripe na pista. Então tem todo um segmento para ser feito. E hoje a estrutura, assim, o grandão, né, que não é o Sidney Frigo, né, que é o grandão do Velopark, que é um cara também muito importante para a operação, né? Sim. Conhece, eu escutei de várias pessoas, ele sabe cada fio onde é que está enterrado dentro onde do... está tudo aqui dentro, cabeamento. montado, tudo, ele conhece tudo, onde está tudo. Então também é uma parte bem importante da operação, Claro. sabe? Porque durante o evento, a galera que vem, que frequenta o parque, muitas das vezes não tem essa noção do que acontece durante um evento. Acontece muitas coisas que precisam ser, durante o evento, ser sanadas, entendeu? Sim. A galera vê tudo funcionando, mas não é simples assim tu deixar tudo funcionando, né? Ainda mais aqui. Que nem tu estava comentando, o Velopark hoje é um lugar que ele precisa funcionar de segunda a segunda, né? Sim, ele tem que funcionar, ele tem que funcionar de segunda a segunda. E como além de uma pista de arrancada também a gente é um autódromo, então a gente também tem N operações no circuito que rola todo durante a semana e que também demanda de operação, manutenção, para tudo acontecer, né? Isso é uma coisa, é legal mostrar isso por trás, porque o próprio evento mesmo, assim, vou dar um exemplo assim, suprimento de água, né? Tudo. Suprimento de energia elétrica, então tem que ter geradores, tem que ter o gerador reserva. Isso, é tudo, nesse modelo de operação hoje nosso, a gente trabalha com um plano A, B, C, D, a gente vai montando os planos de redundância, porque tu imagina, a galera vem, espera que, né, tudo esteja acontecendo da melhor forma possível, e para a gente, a operação garantir isso, a gente precisa ter todos os planos montados, as equipes montadas para que continue tudo acontecendo durante um evento né, grande, um final de semana. E uma outra coisa aí, já mudando um pouco de assunto, a parte do no prep, né, eu acho que é uma das únicas pistas no mundo que tem a pista prep e a no prep juntas, né? Sim, é um four wide aí que se fala, né? Sim. Mas obviamente que nos Estados Unidos eles têm as 4 pistas assim prep, né? Então tem ZMAX lá em Charlotte e Las Vegas, né? Que são acho que as 2 únicas do mundo que tem 4 pistas. 4 pistas. E a terceira delas é o Velopark aqui, justamente o Autódromo Fueltech agora, que tem as 4 pistas juntas para poder ter eventos prep e no prep, né? Isso é muito legal, né? E já é uma crescente que vem acontecendo durante os anos, né? Do no prep ele cresceu muito no Brasil. Apesar que no Rio Grande do Sul já existia o no prep há muito tempo, né? Mas agora na mídia ele está muito mais aparecendo do que há anos atrás. E o Velopark sempre foi entendendo também essas necessidades e acabou ajudando a investir, que né, agora né, estamos com a reta recém-asfaltada nova, né? Vamos receber o Armagedon agora no final do ano. E a gente vai testar uma operação de repente, vamos colocar o no prep no mesmo final de semana de um VP Series. Sim. Entendeu? Para de repente isso para o futuro a gente potencializar de uma certa forma, entendeu? Foi muito legal, porque para explicar, foi feito todo o recapeamento da reta, né? Sim. Até porque essa reta, originalmente, ela era a reta de retorno da pista de arrancada antes da pista de circuito ser construída, né? Então ela não, pelo que eu me lembro, ela não tinha sido calculada ou prevista para um fluxo de carros correndo. Mais ou menos isso? Não é nem tanto o fluxo de carros, mas sim o modelo que foi implantado do asfalto ali, ele era um modelo só para retorno, só para passagem. Então ele não tinha uma drenagem da forma que precisaria ter, tanto que era uma pista que ficava úmida após a chuva, ele ficava muito tempo úmida, né? Então depois do último Armagedon a gente identificou isso e ficou mais acentuado, né? Que precisava ser feita uma reforma nesse trecho aí. E aí uma coisa que foi legal, assim, até falando eu como o comprador da pista, o Velopark, a estrutura, foram muito responsáveis, assim, eles fizeram a obra, né, vocês fizeram a obra antes da entrega, né, sabendo a responsabilidade que tinham de entregar digamos, em condições, né, e isso é uma parte, se for pensar, muito legal, e para mim, eu vou dizer que isso foi uma das coisas que me deu muita credibilidade na intenção, né, de toda a família aqui, de dar continuidade no negócio, né, porque a gente sabia que eles queriam, né, especialmente que isso aqui continuasse. E o esforço para isso acontecer, prova disso é que se a família tivesse pensando em vender para não dar continuidade, não teria gasto esse dinheiro na reta, né? Não, e não só isso, em outras coisas também. E não é o pensamento, né? O pensamento nosso sempre foi em manter e melhorar, né, para atender melhor e trazer mais. Isso sempre foi a ideia. E agora então vai ser legal essa etapa que vocês... Na verdade, esse episódio está saindo no dia 25, justamente, no dia do anúncio. No dia do anúncio. E no dia anterior, no dia 24, foi uma etapa da lista. A gente conseguiu encaixar na sexta-feira após a primeira classificatória. A gente vai fazer uma noite no prep, onde vamos fazer a rodada da lista da 51 e o Shark Tank, porque já estamos aí pré-Armagedon praticamente.
Então é a última chance que alguns carros aqui tem. da 51 têm a chance de entrar e poder ir para o Armagedon, andar no Armagedon, entendeu? Então vamos fazer esse teste aí agora na Cara, sexta-feira. E eu acho que isso aí vai ser muito interessante, porque o público que gosta de arrancada, normalmente eles gostam dos dois, assim, pouca gente diz, não, eu só gosto de no prep, eu só gosto de prep. Sim. Eles gostam, tu entende os dois, né? O no prep tem uma dificuldade para explicar até, de repente, para quem não entende. O prep, eles estão há 10 dias botando borracha e raspando e arrumando a pista para deixar ela, assim, em condições absurdas de cola ou de gripe, né? Para os carros com pneus que usam a preparação de pista. Sim. E o no prep é o contrário. A pista não tem preparação, ela é literalmente o asfalto, O né? asfalto limpo, igual na rua normal, é um asfalto limpo. Que inclusive vai ser um asfalto novo agora, então ele não tem nem resquício de borracha. Ele precisa ser emborrachado ainda, né? Então vai ser um desafio até mais. E aí o que é o desafio do no prep? Tu tem que adequar a tração e a potência, tudo para uma pista que não tem tanto gripe. Que não tem gripe. Então todo mundo vai ter o desafio da pista com gripe, é tu aplicar o máximo de potência possível para aquilo. Então os níveis de potência assim até são bem maiores nas pistas prep, né? Tu pega um carro, por exemplo, o próprio Dema, assim, o Jader, agora o Cadu, né, com o Nova, eles têm motores que são capazes de fazer 3, 4 mil cavalos, mas eles não conseguem, não tem tração suficiente para andar com tanta potência. Então o desafio muito grande por isso que iguala todo mundo, né? Isso. Tu pega carros aí que tem 1.000, 1.500 cavalos, por exemplo, o último foi o Armagedon, quem ganhou foi o argentino, com um Gol, né? Isso. E 4 cilindros, com 1.000 cavalos, um pouco mais, sei lá, 1.000 e poucos cavalos, andando com carros que tinham 2.000, que podiam ter 3.000, mas na prática não usavam. Então meio que todo mundo fica naquela mesma zona de potência trancado na tração. E aí foi ajustado os pneus também para dar uma igualdade maior, né? Isso. Aí agora todo mundo tem que andar com no máximo 49 polegadas. De soma de largura de pneus. E o desafio é esse, é pôr no chão o que cada um consegue tracionar, porque muitas das vezes o cara vem aqui, ele tem que fazer o carro durante a corrida. E o Armagedon, se for pensar, eles são 7 largadas. Tá, temos o treino, acontece um treino prévio para isso, mas ninguém conhece a pista, entendeu? E é um sorteio, são chaves sorteadas, não tem qualificatória, literalmente assim, é isso aí. A gente diz que tem muita sorte, mas também assim, pro cara chegar no final tem que dar tudo certo. Tudo, muito certo. Tem que dar tudo certo. Muito certo. E Rodrigo, acho que de novo é uma honra te ter nessa continuidade. Tu é um cara fundamental para o automobilismo brasileiro. Eu não sei se tu sabe a importância que tu já tem, ou quanto tu construiu, tu ajudou a construir isso. E assim é legal porque a gente está acompanhando essa história e agora vamos mais ativamente participar dela, né? Não, legal, eu que agradeço o convite primeiro, né? Eu também tenho uma história grande com a Fueltech, assim, poucos sabem, assim, mas hoje um dos motivos de eu ainda estar trabalhando no automobilismo vem muito da Fueltech. Sim, a Fueltech, ela foi a minha primeira patrocinadora lá em 2008, 2007, assim, foi o primeiro apoio de uma marca da arrancada que eu tive, quando eu comecei lá atrás como KM Sport, como mídia, né? Foi a primeira empresa que acreditou e me deu uma ajuda, e essa ajuda acaba dando um gás pro cara, né? Aí tu consegue uma outra ajuda, um outro patrocínio, nisso tu vai alavancando o teu gás para continuar investindo e vamos continuar. Então, por isso que eu falo que eu sempre tive uma história legal com a Fueltech, assim, tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e conhecer a sede e acompanhar a época do Kaká lá também, toda aquela história lá. Então, para mim é um prazer e agradeço a confiança aí. De novo, eu acho que assim, o segredo de fazer as coisas, primeiro é fazer as coisas certas com as pessoas alinhadas nos lugares certos, né? Pessoas certas, ser correto, acima de tudo. Então, toda a forma como a gente faz negócio, como a gente lida, eu acho que já é naturalmente sinérgica com o Velopark. Eu até assim, tá tão óbvio para mim essa ligação agora da Fueltech com o Velopark que parece como é que a gente não fez antes, né? Tipo assim, ficou muito óbvio e muito sinérgico. Até a gente estava acompanhando assim, os comentários das pessoas, até então não estava divulgado que era a gente, mas era tão óbvio que ia ser a gente que tinha comprado que muita gente praticamente só deu o palpite e era o palpite certo, assim. Então, eu digo, até brinquei, se tá todo mundo falando tanto que a gente comprou, provavelmente é porque a gente que deve ter comprado mesmo. Ou que era a empresa certa, a pessoa certa para comprar. Não, legal, vamos lá que temos muita coisa ainda agora daqui para frente para fazer. A galera pode esperar aí muitas novidades aí. Já começou. Hoje já, né? Hoje logo a galera vai ver novidades aí, mas já começou hoje cedo já, um monte de ideias aí. Que legal. Não, e a gente realmente agora vai ter uma fase de adaptação, a gente vai
1º de janeiro de 2026 a gente assume o autódromo, né? Mas como a gestão praticamente é mantida, a operação, a gente praticamente vai agregar mais e vai trazer investimento, né? Então a gente, obviamente, vocês vão ver o autódromo com a nossa cara, né? A gente vai dar a nossa cara, até porque é a maneira como a gente assume um negócio também. E o bom é o seguinte, tem ideias muito boas, a gente vai fazendo, operacionalizar e contamos com a participação de todos os pilotos aí, todas as equipes, investidores, patrocinadores, quem, por favor, entendam que é importante para o automobilismo, vocês estejam presentes, que vocês venham para as corridas, sabe? Porque eu até digo assim, para encher a arquibancada, tem que encher a pista primeiro, tem que ter fluxo, tem que andar bem, tem que ter o recorde, tem que ter as pessoas empolgadas, aí o público vem. Sim. Então, vamos focar em fazer mais ainda o trabalho certo ali na pista. E parabéns por todo o trabalho aí, meu. Tamo Obrigado aí, aí pela confiança também. Estamos empolgados. Legal, bora lá. Bom, Sofia, deixa eu te dar um abraço primeiro, começando literalmente com muito obrigado, porque tudo que tu fez e faz na história aqui do Velopark, mas a gente está chegando nesse momento assim totalmente por mérito teu, né? Não só pela construção, que eu acho que é uma coisa muito bonita de contar, e para quem talvez não conheça para quem talvez não conheça, né, a Sofia é a administradora, gestora, diretora, idealizadora, sócia, tudo. Fez praticamente o Velopark em todos esses anos aí, né? Isso aí. Primeiro, então, é uma honra agora estar do lado do novo dono do Velopark, né? Caramba, Encerramos todo esse mistério e, de fato, né, Anderson, acho que quando surgiu essa oportunidade, a gente já vinha, junto com o Felipe, enfim, algum tempo planejando essa transição. Em 2026 o Velopark vai completar 18 anos, então, com toda essa história. E eu, particularmente, estou aqui desde 2000. Vim a primeira vez no Velopark na inauguração, mas não ainda trabalhando, nem imaginando que eu estaria. Pois é. E tudo começou assim, acho que eu nem sabia o que era arrancada. E a primeira vez que eu pisei aqui foi num evento, em abril de 2008, que foi o primeiro evento. E eu pensei, nossa, que loucura que é isso? O que os caras fazem? Que é isso? E quando eu ouvi a primeira vez gritando ali o recorde, né? Eu pensei, recorde, o que é isso? E assim, deu aquele arrepio e eu acho que foi aquele momento que tudo começou. E aí depois a minha história vindo pra cá, em 2009 eu comecei aqui no empreendimento e em 2013 eu assumi a gestão. Então assim, foram longos anos, 17 anos de muitas histórias, né? E eu acho que tu é uma prova perfeita de uma pessoa que adaptou, aprendeu, geriu, né? Hoje assim tu é reconhecida no Brasil inteiro, né, como a diretora do Velopark, e eu sei que foi muito difícil no início, né? Porque uma moça linda dessas assim, uma menina que quando tantos anos atrás que tu começou, é difícil tu conseguir uma mulher se impor, né, num meio tão masculino, e é difícil tu conseguir ainda mostrar talento, mas ao mesmo tempo o que tu fez aqui foi precursor na minha opinião, sobre praticamente a administração e sobre qualquer autódromo no Brasil. Porque tu trouxe uma visão profissional de administração, né? Até porque vocês têm, não é uma estrutura pequena, né? Que tem por trás do autódromo. Tu foi responsabilizada por estar aqui, né? Para fazer isso acontecer com todos esses desafios, e eu te digo assim, tu pegou o jeito do negócio. Sim. E não só do negócio, né? Eu acho que assim, um administrador, uma pessoa, um gestor, um diretor, que vai tocar alguma coisa, ele não precisa ser o especialista naquilo, ele precisa entender de negócios, né? E só que ao mesmo tempo chega um momento que se tu não entender do que está acontecendo, tu não vai conseguir administrar. E aí a grande diferença das pessoas que conseguem aprender e as que não conseguem aprender. Eu até brinco, tem um ditado que eu falo às vezes é o seguinte, tem dois tipos de pessoa, o que já aprendeu e o que nunca vai aprender. Mas tu pegou o jeito, ganhou a confiança. Hoje assim, até eu imagino que tu vai fazer a transição, vai sair com muito respeito, né? Com muito respeito. Hoje assim, não tem quem não te admire, quem não te agradeça pelo que tu fez pelo Velopark e consequentemente pelo automobilismo nacional e até de certa maneira internacional, né? Acho que antes do Velopark, assim, a arrancada não era reconhecida no Brasil, assim,
se for pensar, foi a primeira pista, né, com Sim. uma reta própria de arrancada. metros, né, com toda a estrutura. Exato, e todas as outras pistas acabavam usando arrancada junto nas pistas principais, e aí a preparação de pista nunca foi possível, o próprio Curitiba mesmo, né, eu fui todas Curitiba praticamente ali na década de 2000, tinha que tratar a pista, eles tinham que tirar o tratamento na segunda, e era muito difícil, então nunca ficava ideal o tratamento. Até eu fiquei impressionado, eu não sabia que eles vinham quantos dias antes? 15 dias antes. 15 dias antes da etapa tem que começar o tratamento de pista já. É um grande aprendizado. Então assim, eu acho que dessa parte da história assim, do Velopark, qual foi o dia, assim, o momento que mais te marcaram, assim, que tu acha que é legal contar? Ai, são tantos, né? Mas assim, primeiro eu queria agradecer as tuas palavras de coração. Eu acho que antes de tudo isso, não tinha como eu repassar, porque estar aqui no Velopark precisa ter amor junto, né? Sim. Tem que até me cuidar pra emoção, né? Porque todo mundo que trabalha aqui não é um simples trabalho, é uma emoção. Todo mundo que tá aqui veste a camiseta literalmente e tá aqui imerso no parque. A gente fala que quando tu chega no Velopark é impossível tu seguir um horário de trabalho, porque tem tantas coisas e é algo que nos puxa, tem uma energia que todo mundo vem aqui, é diferente, né, quando tá o evento acontecendo e quando tem a preparação. Então eu sempre tive acompanhada de pessoas maravilhosas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei até aqui, mas de fato, assim, voltando ao que tu falou, eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos, recém-formada, claro que a gente tem eu sempre tive toda a estrutura e o suporte de gestão do grupo, né, da família que vem com essa raiz empreendedora, então eu aprendi muito com isso e trouxe para cá todas as minhas experiências, mas eu era muito nova. Mas o que eu vi aqui era um parque maravilhoso, era lindo. E uma das palavras que eu ouvi uma vez quando eu estava aqui no evento era: nossa, esse parque é um elefante branco. E aí eu pensava, gente, mas como assim? E realmente, quando eu vim no primeiro evento de arrancada, era um evento maravilhoso, a nível internacional, existia uma atmosfera maravilhosa, mas era vazio. Então, assim, não sei se vocês lembram, né, eram eventos que tinham poucas pessoas e eu não via o Velopark com aquela energia, com aquela alma que eu entendia, nossa, tem muito potencial. E uma das missões foi, eu vou ter que transformar essa imagem de que isso aqui não é um elefante branco, né? Isso aqui não é uma estrutura só de asfalto e de concreto, a gente precisa dar vida para cá. E resultado. Então, realmente, quando eu assumi, eu entrei aqui para desenvolver o setor de marketing. Então, foi a minha formação inicial lá. Então, eu que criei a conta do Facebook do Velopark. Então, inesquecível, assim, quando começou tudo isso e trabalhar com o público. E depois, em 2013, tivemos vários ciclos marcantes. 2013 foi um ano que a gente veio de uma crise, né, econômica do país e o negócio esteve prestes a fechar. Sim. E eu não sei se todos lembram que a gente ficou um ano sem arrancada. Não, eu vou dizer assim, esse ano, assim, o que eu chorei pra ti, o que eu tenho certeza que vocês não conseguiram aguentar mais os pedidos para voltar, porque assim, às vezes tu só valoriza quando tu perde, né? Então, assim, naquela época eu me recordo ainda que tinha críticas, assim, sobre a operação, e as pessoas não valorizavam o lado bom. E aí, quando fechou, então o Solar vai, né, por aquelas razões, foi encerrada a operação naquele ano, fez um impacto tão grande negativamente na economia em volta disso, que eu acho que provavelmente eles ou vocês viram isso e conseguiram depois retomar, entenderam a importância de se retomar, né? E justamente foi, naquela época, a decisão inicial era fechar o parque, porque o investimento inicial para construção e para manter durante todos esses anos foi muito grande, foram muitos milhões, né? Sim. Então, e realmente, quando foi dado essa pausa para estruturar o que seria feito e olhar todos os processos internos para recomeçar, eu pensava, isso não pode acabar, tem muito potencial. E eu acho que eu aprendi muito com alguns outros erros que eu verifiquei, né, e que eu acompanhava, eu pensava, mas pode ser diferente. Eu era muito nova, então, voltando ao que tu falou, para mim foi um grande desafio como mulher nova, jovem, muito preconceito, porque o automobilismo, ele vem numa raiz muito masculina, muita tradição, então eu ouvia muito, nossa, isso se faz há 35 anos, eu pensava, mas não é nem a minha idade, né, como é que eu vou querer mudar isso? Mas eu tinha uma visão e acho que uma intuição, assim, eu fui segui muito a intuição e eu pensei, não, eu preciso olhar para as pessoas, porque isso aqui é voltado à paixão, quem tá aqui, a gente vê o sorriso no rosto dos pilotos, das crianças, então resgatar tudo isso. E aí, então, lá em 2013 foi meu primeiro desafio, quando
tava nessa decisão e eles me fizeram um convite, eu insisti, eu falei, isso não pode acabar, a gente tem que mostrar que é possível. Não, foi uma das primeiras, talvez não foi a primeira vez que ela conseguiu salvar, digamos assim, a operação, né, o autódromo, né? Então eu recebi esse desafio, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu tive um ano, então, para mostrar essa virada, e eu acho que foi um conjunto de fatores, e quando eu acredito muito no que vai aparecendo, né? A gente vai se conectando, falando, conseguindo. E aí foram vários fatores juntos, pessoas que vieram na época. A gente formou um grupo com 3 gestores. Eu era muito voltada para a área de marketing, pessoas, essa é a minha formação. Uma pessoa de operação e uma pessoa de gestão, então era um trio. E fomos indo e até que realmente conseguiu. E eu tinha, acho que um medo, assim, de assumir e carregar aquele nome de diretora do Velopark. Você como é que as pessoas vão me enxergar, né? Não vim do segmento, sou nova, sou mulher. Até que chegou o momento que eu tive que definir, falar assim, não, eu vou carregar esse cargo, porque é preciso ter uma pessoa à frente. Foi quando eu assumi a direção, então desde 2009 eu fiquei aqui na parte de marketing, em 2013 eu assumi a direção. Foi quando eu tive mais liberdade de fazer, e aí vieram todas essas transformações e os momentos especiais que são marcantes. Então essa construção da arrancada, é claro que eu sempre amei corridas de kart, o circuito, todos os eventos, estoque, eventos grandiosos que eu sempre via na televisão, podendo estar aqui, mas todo mundo que acompanha, principalmente o teu meio, sabe que a arrancada sempre tocou muito mais o meu coração, e eu via, nossa, tem o potencial de ser muito maior que esses eventos, e eu acho que foi o que eu me dediquei, e respondendo as perguntas depois também lá quando foi o último festival de Curitiba, eu nunca tinha ido num festival, e eu pensei, nossa, vai ser o último festival de Curitiba, eu preciso estar lá, eu preciso entender isso. Para carregar essa responsabilidade. Para carregar essa responsabilidade. E as pessoas pediam para vir para cá o festival, e eu pensava, não, mas é que é uma cultura de lá, eu vou trazer para cá, quem sabe com outro nome, assim. Eu acho que o primeiro festival Velopark foi marcante para mim. Sim. Qual foi o ano do primeiro festival? Fazem 8 anos. Agora 2017? Eu acho que foi. Porque o Autódromo de Curitiba fechou quando mesmo? 2015, 16? Não. O último festival acho que foi 2015 ou 2016. E aí depois demorou 1 ou 2 anos pra gente trazer pra cá com o nome festival. E eu pensava, nossa, que responsabilidade, né? De trazer essa cultura da festa. Eu acho que a gente conseguiu de uma outra forma, com os valores e com o posicionamento Velopark. Então, acho que esse foi um momento marcante. O outro evento que fica marcado na vida de todo mundo que viveu, que foi quando nós nos aproximamos mais, eu acho. Claro que a nossa relação de patrocinador sempre existiu, mas foi quando a gente planejou o primeiro festival com atração internacional. 2019, né? 2019. Acho que foi um evento lindo. Eu acho que aquele evento, para mim, também fica na maior memória como o mais empolgante, assim, da minha vida. E eu vou dizer... foi o sábado de noite, no pôr do sol, quando a gente estava ali embaixo, e eles deram a passada assim que me emocionou, assim, de pensar assim, caramba, olha só que clima, que energia boa isso aqui, né? Muito. E todo mundo, tu olhava na cara das pessoas, elas estavam com essa mesma sensação. Eu falei que os caras mandavam bem, hein? Eu falei que os caras mandavam bem. Viu só essa daí, cara? E é bem isso, se a gente pensa e fala sobre isso, eu lembro da gente ali em volta, com aquele público vindo e todo mundo gritando, assim, nossa, foi, assim, inesquecível. Acho que foi um dos momentos mais emocionantes, assim. E agora, claro, nessa transição, eu acho que tomar essa decisão de encerrar um ciclo num momento em alta, então...
a arrancada cresceu muito. A vinda do No Prep para cá era um desejo meu. Com a vinda do Rodrigo KM também, acho que a gente conseguiu agregar esses dois o que é arrancada, né? Os maiores eventos, e o primeiro Armagedon aqui no Velopark também para mim foi inesquecível. Eu não tinha noção do que era essa atmosfera do No Prep. A mesma sensação que eu tive na primeira vez que eu tive numa arrancada, no primeiro Armagedon eu fiquei toda arrepiada. Então assim, tu sente quando algo te toca. E foi um evento lindo. Eu lembro que teve a final, então assim, claro que tem muitos momentos vividos como Sofia Velopark, e tem os momentos Sofia mesmo, que é apaixonada pelo esporte. E aí, aquela questão dos segundos da final, que o Fábio Vinivevski ia correr, e aí tu vê toda aquela equipe envolvida, assim, então pra mim também é um momento muito marcante, não sei se as pessoas sabem. Ele tinha, acho que eram 2 minutos, né, 3 minutos por regulamento, e ele teve que abrir o capô, e na hora de fechar o capô, ele não conseguia prender, e eu pensava, cara, não tem como não acontecer essa final. E na semana eu tinha organizado a minha mesa, e eu tinha uma fita daquelas fitas tape, né? E eu pensava, nossa, o que essa fita tá fazendo aqui? Eu tinha deixado em cima para depois guardar em outro lugar. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu tava lá embaixo, a minha sala é aqui em cima. Eu não sabia dessa história. Essa história aí é legal. E aí eu olhei assim a minha sala ali, a janela, eu olhei o cronômetro e eu pensei, eu vou correr e eu vou pegar aquela fita e eu vou entregar a fita. Não sabia dessa história. Para eles. E assim, aqueles flashes que acontecem, gente, eu nunca corri tão rápido. Eu subi essa escada da cronometragem, eu peguei, eu desci, assim, eu peguei, toquei a fita para a equipe quando eles colocaram ali. É pressão no semifinalista. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos para Fábio Vinivevski. Passa a fita aí para liberar o piloto. Vai passando para liberar o piloto, faltando 19 segundos, Diego. 19 segundos é a correria. É a correria. Vai ligar o carro. No tempo limite vai Fábio Vinivevski para a briga. Lado a lado, vai mais rápido. Fábio na pista da direita, de olho no final da reta, vem buscando a retomada do rapaz. Passa! Deu certo. E deu certo. E ganhando um gaúcho, né? Na última, nessa primeira etapa do Velopark, assim, etapa não, né? A primeira Armagedon aqui no Velopark, sendo um gaúcho, a alegria da arquibancada, o horário que foi, assim, pra mim foi muito marcante. E depois ver todas as fotos com aquele remendo, as pessoas nem sabiam, mas eu olhava e pensava, nossa, eu tenho um pouquinho de interferência nisso, e eu acho que é isso, sabe? A gente tem que estar atento às oportunidades. E sentindo tudo isso, e agora, né, com essa transição que teve essa oportunidade de a gente repassar, o meu grande medo era, sim, ter um final igual a Curitiba, porque a gente não pode não falar sobre isso, né, sobre o mercado imobiliário e todo esse aquecimento, e para os investidores, às vezes, é uma grande oportunidade, né? É uma área que está valorizando Nova Santa Rita, é o crescimento industrial que vem vindo Porto Alegre, Canoas, então a cidade aqui é maravilhosa, e o meu grande medo era esse. Pode chegar um dia que tudo isso termine como Curitiba, eu acho que isso é aquela perda que tu falou, que todos ficariam sem... Hoje, a perda do autódromo de Curitiba impactou muito a indústria, para nós, assim, por exemplo, pegar a Fueltec como indústria, nós perdemos vendas, perdemos mercado, todo mundo perdeu. Toda uma indústria que trabalha em volta lá naquela região, ela ficou desamparada. Óbvio que te adapta, assim, mas ela impacta diretamente. E a dor no coração acho que é a pior, porque tanto que pode olhar nessa semana que começou sendo divulgado que estava para ser anunciada a venda, né? Muitos comentários assim, não, pelo amor de Deus, não deixa virar que nem Curitiba, né? E aí eu vou entrar numa parte que eu acho que é muito importante as pessoas talvez saberem. Economicamente, hoje em dia, um empreendimento desse porte, assim, que nem tu falou, numa localização dessas, ela é mais atraente às vezes para te trocar a operação para uma logística, para alguma outra coisa, do que propriamente como um autódromo. A gestão de um autódromo, ela não é extremamente lucrativa, né, diretamente. Eu sei do desafio, né, quanto tu teve e a equipe para tornar o autódromo sustentável ao longo desses anos, né? E a única razão que ele inclusive se manteve foi porque vocês foram criativos de fazer a sustentabilidade dele. E eu te confesso o seguinte, eu já sabia, né, dessa movimento de que um dia iria ser transferido o passado, mas eu não me sentia capaz sequer de sentar na mesa para né, discutir isso. E
E naquela etapa de agosto aqui, né? Alguma coisa, eu não ia vir para aquela etapa. E alguma coisa me disse, pega o avião, vai para aquela etapa. E até falei para minha esposa, né? Até falar isso, eu vou dever um buquê. Eu acho que esse é o maior comentário que eu vi até agora. Eu vou ter que comprar um buquê de flores para Diane. Proporcional ao tamanho do Velopark, haja flor, hein? Mas a gente tem o cara do IA aqui, o Rabs vai fazer um VFX ali violento, vou ter um buquê de flores aí para Diane. Caindo assim no céu, né? Mas e às vezes é oportunidade, né? Assim, para ser bem sincero, a gente estava trabalhando para tentar achar um investidor. A gente estava trabalhando para tentar achar um comprador que desse continuidade, porque o que eu pensei primeiro foi o seguinte, não posso deixar isso acabar, porque primeiro o meu negócio depende disso, segundo eu sou apaixonado por isso, e eu conheço tanta gente, é impossível que eu não consiga achar alguém que esteja disposto a fazer esse investimento. Mas ao mesmo tempo é um perfil muito específico de investidor, de profissional, porque tu pega um investidor hoje do mercado financeiro, ele entraria com uma ótica diferente para o negócio. O que não está errado, beleza, mas é diferente, tá? E eu não queria fazer isso. Então eu fui atrás de vários potenciais investidores, pessoas que eu conheço pessoalmente, amigos. Muitos deles falaram, cara, é legal, mas eu não, obrigado. E foram assim. E aí em agosto eu pensei assim, cara, eu vou ter que ir lá porque eu tenho que entender melhor isso aí. E eu vou te falar uma coisa, o dia que eu entrei em agosto aqui, foi na etapa que eu pensei assim, eu entrei aqui e deu um arrepio assim, quando eu passei aqui eu me senti dono. Eu não sei se eu te falei isso. Falou, eu lembro. Eu me senti dono, eu lembro até onde a gente estava ali, quando tu me falou com um brilho no olho e um pouquinho de uma lágrima, assim, né? Mas eu não, eu tô de óculos, então tá tranquilo. Então eu literalmente me senti dono, tá? Mas sem ainda não ter arquitetado o negócio. E ainda era meio irreal, né? E ainda dependia de um monte de fatores. E aí o que eu acho que foi muito mérito teu, porque eu acho que vocês identificaram também que se tinha uma empresa, uma pessoa para assumir isso aqui, a gente era os melhores, digamos assim, os mais propícios, até por toda essa relação. E foi uma coisa tão óbvia, assim, uma sinergia entre o interesse dos dois lados, que tu foi muito inteligente de como arquitetar o negócio. E eu te dou os parabéns assim, porque tu provou a tua capacidade de direção, não só na construção do negócio, mas na continuidade do negócio. E eu tenho certeza que tu conseguiu interpretar o desejo da família de continuidade, juntar com a gente e achar uma forma de viabilizar economicamente esse negócio. Não que tenha sido o negócio mais fácil da minha vida, com certeza de ser, né, foi o negócio mais difícil da minha vida, assim, falando em termos de risco, de montar o negócio, mas ao mesmo tempo a gente começou a ajustar, e a gente conseguiu chegar numa maneira que eu vou dar um exemplo, se alguém analisar isoladamente o autódromo, tu pode ver que financeiramente ele não paga o investimento. Só que eu comecei a entender assim, cara, mas a Fueltec depende muito do autódromo. E aí eu comecei a entender, mas a Fueltec precisa de um autódromo, e são fatores de convencimento, né? Eu preciso de um autódromo para o meu filho também treinar, brincadeiras à parte, mas tem muita sinergia, assim, até hoje conversando aqui com o Leonardo, com o Luiz, a gente pensou assim, cara, como é que nós não tínhamos um autódromo? Porque assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então assim, a gente já vinha fazendo eventos, né, na Fueltec propriamente e começamos a entender a importância disso até para a construção da marca Fueltec. Então hoje, por exemplo, assim, a gente não vende só um produto, né? A gente é uma comunidade, eu brinco mesmo que fim de carreira que eu fui virar youtuber, né? Mas na verdade é uma relação que a gente tem com o público também, e a gente faz todo esse trabalho. Então assim, o que se faz, um autódromo é uma conexão direta. Então uma das maneiras de viabilizar economicamente, porque obviamente o investimento é enorme, era assim entender, a Fueltec depende de um autódromo. A gente consegue potencializar a Fueltec. Então parte do retorno do investimento é inclusive a Fueltec aumentando a receita, aumentando o resultado, e foram inúmeras justificativas para conseguir justificar ou fazer fechar as contas assim do nosso lado dessa aposta. Obviamente que não tenho vergonha de dizer, é o maior investimento que a gente já fez, que eu já fiz assim, ainda mais de uma vez, de assumir uma responsabilidade, mas eu acho que a tua forma de montar o negócio e ao longo dos anos também como é que tu conseguiu estruturar, vocês conseguiram estruturar a propriedade aqui, né? Até porque, por exemplo, que nem mesmo a gente sabe, né, teve o estacionamento aqui, né?
Então o Velopark, ele tinha 144 hectares lá inicialmente, com projetos de expansão. Então tínhamos ali o viaduto, acho que as pessoas também nem sabem, né? O viaduto que chega até o Velopark foi construído pelo Velopark. Então tinha uma área lateral, o estacionamento, o que me dava todos os dias quando eu chegava aqui, eu pensava, nossa, o Velopark tem tanto movimento, ele tem tanta velocidade, e a vitrine dele, eu não estava aqui, né, na época do planejamento inicial, era sempre um estacionamento gigantesco, lembra? Aquele estacionamento grande, e eu tinha um trabalho para tirar aqueles, a equipe de manutenção tirar todos aqueles matinhos que cresciam no estacionamento. Eu pensava, isso não pode ser, o Velopark não pode estar com a vitrine parada, assim. Então, lá em 2016, eu acho que foi, 2015, foi quando eu comecei a fazer esse planejamento de não precisamos de tanta área. O automobilismo no Brasil não comporta esse investimento de expansão. A gente tinha um projeto de 35 hectares para uma pista off-road. Então, a área leste, que vocês também adquiriram, que é aqui do lado, que era o projeto de expansão de autódromo, que é era ainda um dos meus sonhos. Espero que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que vocês consigam viabilizar de expansão no autódromo. Então, assim, tinham muitos projetos de expansão e eu vi, não vai ser possível com o negócio a gente conseguir. Então, foi que colocamos no mercado para o setor imobiliário, e a Haterlog, que é logística, comprou, então, ali antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, o estacionamento grande. Nós tínhamos um oval, lembra? E eu pensei, bom, eu tenho um problema, vou resolver, mas eu tenho um outro problema agora, onde é que eu vou enfiar todos os carros aqui nos eventos, né? Então, tomei a decisão de tirar o oval e fazer o estacionamento central. Era muito mais perto, as pessoas reclamavam que tinham que caminhar horrores para chegar até aqui. Então, tudo foi acontecendo, só que sim, quando a gente tomou essa decisão de que viria a logística, eu sabia que daqui a pouco poderia chegar para cá, né? Então, o Anderson foi uma das primeiras pessoas que eu conversei para tentar, assim, claro, uma vontade já inicial de que vocês assumissem, mas eu não tinha esse conhecimento, né? Eu falei, Anderson, olha só, me ajuda, vamos começar a planejar isso, quem sabe nos Estados Unidos, algum investidor, enfim, começamos essa conversa antes, né? E aí foi em agosto agora que tudo se materializou, eu acho. Lembrando que o Velopark, ele é composto por autódromo e kartódromo. Já nesse estudo de transição, a TechSpeed já tinha assumido o arrendamento, porque antes eu administrava tudo, então nesse planejamento a gente já vinha separando isso, e o kartódromo já estava sob administração da TechSpeed. Falei com ele também o interesse de compra dele inicial, e eu pensei, bom, agora eu só preciso achar alguém, um corajoso que queira assumir e eu passar o bastão, assim, da administração do autódromo. E, querendo ou não, isso que eu falei lá no início, precisa ter amor, precisa ter brilho no olho, precisa estar imerso aqui 24 horas. Então, toda a minha equipe que trabalha aqui fica aqui, tá presente, tá vibrando. E aí, o Anderson é uma das pessoas que, se eu for imaginar, assim, as cenas que eu te vejo, porque eu sempre na correria dos eventos eu consigo enxergar tudo, o Anderson tá sempre sorrindo, com brilho no olho, olhando cada puxada, às vezes tem gente te parando, tirando foto, conversando. E eu sempre observei isso, aquela pausa, assim, e aquele acompanhamento carregado de algo que é além do negócio, né? Além da tua atividade, da tua posição como Anderson da Fueltech. E aí, quando eu vi que isso podia ser possível, me deu aquele alívio, assim, de saber, não, acho que a gente vai conseguir fazer uma transição saudável, tranquila, e que o legado, acho que principalmente toda essa história que eu tive aqui no Velopark, com todas as pessoas que me acompanharam e que fizeram tudo isso possível, essas transformações, ver os eventos com vida, com público, era aquilo que eu queria. Então, eu tinha várias metas e acho que elas foram sendo alcançadas, e a minha última, aqui dentro do Velopark, como Sofia do Velopark, era conseguir, então, entregar, que é o que a gente vai fazer e já fez, enfim, né? Porque agora isso vai ser postado depois, poder passar o bastão para alguém que tem essa mesma energia e que consiga continuar com esse legado, com essa vibração, e principalmente com os nossos valores. O automobilismo sempre foi um esporte predominante masculino, mas acho que no Velopark eu vi crianças crescer. Quando eu cheguei aqui, tinha crianças que hoje já são adultos, que já têm seus filhos, que trazem para cá. Então, assim, isso não tem preço, né? Seguir esse legado. Tem crianças que nasceram no Velopark, e outras próprias mulheres, né? Tem um monte de mulher que compete agora também. Sim, então, assim, cresceu muito, né? Tudo mudou, e eu acho que, assim, se pensar hoje num autódromo como o Velopark, a importância que ele tem hoje,
é uma importância tão grande, muito maior do que era 10 anos atrás, né? Se tu for pensar, hoje a gente tem uma indústria enorme que depende disso, de oficinas, de fabricantes, de tudo que é profissionais, assim, até quem trabalha no próprio evento aqui, né? Muito. Então, assim, eu vou dizer assim, eu fico genuinamente feliz que a gente conseguiu alinhar tudo isso. Precisou alinhar vários planetas ali, né? Muito, a gente né? sabe que o negócio não é fácil, né? Fazer um negócio dessa magnitude. Não é fácil achar, que nem tu falou, achar um corajoso. Eu usei aquela minha frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Pode ter certeza que eu tremia a mão na hora de assinar, mas eu sabia que a gente tinha um propósito maior e que precisava ser feito. Eu digo assim, se eu passasse essa oportunidade, digamos assim, de ter comprado o autódromo, eu ia me arrepender o resto da minha vida. Porque eu tenho certeza que por maior que seja a dificuldade que a gente possa ter, ou que vai ser em alguns aspectos, a culpa de não ter pulado nessa oportunidade, digamos assim, ia ser maior do que ter ido e ter de dificuldade. Então, assim, eu tenho certeza, assim, que fico feliz também da mesma maneira, assim, que a gente pôde comprar sozinhos, né, assim, do tipo a Fueltech adquiriu 100 investidores externos, o que nos dá uma liberdade necessária, né? Porque quando a gente estava conversando antes até sobre potenciais compradores, investidores, quando tu bota um investidor, daqui a pouco tu tem umas restrições e foi isso que quando eu senti muito esse medo, assim, talvez com esse desafio, quando tu me falou, eu tenho uma reunião amanhã com um potencial investidor e, enfim, naquela conversa que a gente teve, que tu vai lembrar ali, eu falei, Anderson, tu tem certeza que tu precisa disso? Não, eu vou te falar. Eu falei, vai com medo, vamos lá, porque acho que o medo ele é carregado de coragem e quando a gente dá esse salto, assim, e quando tu fala, a gente sempre fazia os eventos de final de ano aqui de Velopark com a equipe, a equipe vai lembrar, a gente foi para um passeio que tinha o salto do bungee jump, né? Eu sempre faço esse comparativo, assim, e eu morria de medo disso e tava toda a minha equipe ali, né? O pessoal que tá ouvindo vai lembrar, e eu pensei, eu preciso saltar, foi lá em Nova Roma, assim, eu pensei, eu já passei por tanta coisa mais difícil no Velopark, e esse salto de tu tá ali, não sei se tu já pulou de bungee jump. Não pulei, mas eu acho que... Porque ninguém te empurra, né? Tu tem que dar aquele salto na tua decisão sozinha, e quando eu tive aquela coragem de saltar, eu pensei, nossa, eu já fiz tanto isso no Velopark, porque por mais que eu tenha uma equipe, a gente tem uma gestão, sempre foram decisões minhas, né? Então, assim, esse ir, de tu não precisar alguém que te empurre, e que depois que tu toma essa decisão, é tão mais fácil na vida a gente conseguir tomar essas decisões com coragem, tem medo, mas enfrentar, e depois tu vê, nossa, eu sou forte, eu posso. Então, e eu acho que é justamente isso, quando eu tentei dar aquele empurrãozinho e tu tomou aquela decisão. Não, e eu vou te dizer, essa frase tua foi fundamental. Por maior sucesso que eu já tive como empreendedor até hoje, naquele momento, antes daquela frase, eu não estava achando que eu podia. Assim, eu não sei porque não tinha entrado no meu cérebro, sabe? Assim, do tipo que a gente podia dar um jeito de fazer nós mesmos, sabe? E aí quando tu deu aquela frase, tanto que era domingo da noite, eu saí daqui, fui jantar com o Leonardo e disse pro Leonardo, cara, vamos comprar nós o Velopark. Ele falou, como assim, cara? E aí nós começamos a calcular e conversar e... Resumindo, deu certo. Não, vai dar. E assim, eu tenho certeza, acho que com todas as experiências a gente consegue aplicar tudo com o olhar. Vocês viveram, vocês vivem isso e vão ter o nosso suporte aí, o tempo que precisar da minha parte. Contem sempre comigo para que isso continue, porque com certeza, eu acho vamos contar. Que nem eu te falei, né? Um novo capítulo. Eu falei assim, não, acho que não é um novo capítulo, é uma nova temporada. Eu falei, não, talvez seja uma nova série, né? Não sei, mas assim, eu tô aqui de coração aberto para te agradecer. Achei que eu ia conseguir não chorar até o fim. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por tudo. Vai ser incrível. Vai ser mesmo. A gente está empolgadaço. Muito mesmo. Obrigado. É isso aí. Sucesso. Vamos. E agora chegou uma hora para mim, eu vou dizer que eu estava esperando há muito tempo, que é dar uma volta no circuito e oficialmente eu vou batizar ele. Eu vou fazer a inauguração, pelo menos para mim, é uma coisa até, vou dizer assim, quase pessoal, de dar uma volta no circuito para sentir realmente assim, pela primeira vez tomando posse, assumindo isso que é um templo, né, do automobilismo. E para isso eu escolhi a minha Saveiro, que vai se transformar, ou está se transformando na Saveiro RS2. Esse carro aqui é mais simbólico, né? Eu queria trazer ele, apesar de ele não estar pronto, não tem para-brisa, não tem cinto. O objetivo aqui é dar uma voltinha realmente assim, só para sentir devagar
o ambiente, sentir a energia, sentir o circuito. Então, vem comigo aí. Vou botar óculos porque não tem para-brisa, eu não fui puxar o cinto, não tem cinto, então ó, tu não me deixa eu me emocionar, tá, Rabbit? Não, tá tranquilo. Só pra sentir o espírito. É fácil se emocionar aqui, ó. Verdadeiramente é uma emoção estar andando nesse circuito, sabendo que a gente vai dar continuidade aí, sabendo toda a história que isso aqui teve, que nem eu falei várias vezes já. Nunca imaginei na minha vida que eu podia dizer que esse autódromo é nosso agora. Sempre foi nosso, né? Mas agora de uma maneira mais especial ainda. Oficialmente, a primeira volta, né, como dono dessa pista maravilhosa, desse autódromo. Eu quero realmente agradecer, dizer que é uma emoção muito grande poder estar dando continuidade, eu já vi essas arquibancadas lotadas assim desde a inauguração, todos os eventos, como vocês viram, grande parte dessa história aí. E eu estou muito feliz de dizer que a gente vai continuar essa história de uma maneira incrível, assim. Podem escrever, vocês me acompanham, nos acompanham aí por muitos anos, tenho certeza. A gente está há mais de 20 anos da história da Fueltech, tudo que a gente construiu, agora agregando o Velopark, então autódromo, Fueltech, Velopark, vai ser uma parte muito importante da história do automobilismo nacional, brasileiro, mundial. E eu vou dizer assim, eu me sinto honrado de ter essa oportunidade de dar continuidade para esse autódromo. Pessoalmente é uma coisa que eu nunca imaginei, já falei, né? Imagina ter um autódromo, ser o proprietário, poder fazer todos os sonhos, realizar os sonhos que a gente imaginou e sonhou, que a gente pode conquistar. E hoje a gente está aqui recebendo oficialmente o título do autódromo. Em 2026, 1º de janeiro de 2026, inicia a nossa administração e a gente promete que a gente vai honrar tudo isso de uma maneira incrível. Então, muito obrigado, espero que tenham curtido essa história e vai ficar na história.